Nosso convidado de hoje é o professor Ronaldo Gomes Dalvin. Tem experiência profissional em ecologia, sobretudo em ecologia humana. Atuou como docente de graduação e pós-graduação em diversos cursos nas áreas de educação ambiental, ecologia multidisciplinar, educação, ambiente e sociedade, entre outros. Graduó-se en licenciatura plena en biología, concluyó el curso de especialista en ciencias del ambiente y curso de maestrado en educación ambiental en Venezuela. Obtuve título de PhD en medio ambiente natural y humano en las ciencias sociales en España. Y fue profesor visitante en San Juan de Puerto Rico, publicó su libro intitulado Ecología Humana, da visión académica a los temas actuales. Y dos coordinadores del libro de Ecología Humana, Una visión global, Ecología Humana contemporánea, apuntes y visiones en la complejidad del desenvolvimiento y las raíces de Ecología Humana, y actualmente es pesquisador asociado y profesor del núcleo interdisciplinar de posgraduación del Centro Tiradentes. Actualmente es miembro de la Sociedad Brasileira de Ecologia Humana y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Ecologia Humana. Bom, professor, aulas de você. Ok, muito obrigado. Bom, algumas coisas eu gostaria de chamar a atenção, né, com relação à apresentação. Me desculpa se o meu computador cair, eu volto rapidinho, tá? Porque eu estou com um problema na minha conexão aqui. Mas, enfim, então, quando a professora Carélia me convidou para fazer essa palestra para vocês, né, obviamente eu aceitei com muito bom grado, porque eu também sou um pouco filho também da ecologia, da educação ambiental, né, como ela mesma falou. E eu queria trazer, dentro dessa temática da educação ambiental, eu queria explicar um pouco o que é ecologia humana, né? Essa dimensão que a ecologia humana ela tem dentro de todo esse contexto social, econômico e etc., que a gente vai ver aqui. Tá? Então, veja bem, eu acho que quando nós estamos falando da ecologia humana, muito provavelmente as perguntas que devem estar na cabeça de vocês são, né, o que é ecologia humana? Qual é seu ponto focal? Qual o motivo que, na verdade, nós temos para estar falando dela, principalmente nesse momento atual? E por que se diz que ela tem uma visão realmente globalizante, ou globalizadora, né? Então, a gente pensaria, em primeiro momento, a falar assim, ecologia humana, obviamente, ela vem da primeira expressão, né, da ecologia, que aí, em primeiro momento, nós vamos pensar na biologia. E humano, a gente talvez pensaria também no aspecto do homem inserido neste contexto especificamente. Mas como ele estaria dentro desse contexto da própria ecologia? Ele enquanto pesquisador, ele enquanto pessoa partícipe dentro desse ambiente? Então, eu coloquei aqui algumas explicações para vocês, que a dimensão da ecologia humana, na verdade, ela tem uma visão intertrans, multipluridisciplinar. Eu até tiraria disciplinar, porque disciplina, quando a gente fala da expressão, do contexto disciplina, nós estamos falando principalmente de um processo educativo, tá? Eu diria que ela é muito mais do que simplesmente um processo educativo. Então, ela é um processo de dimensão globalizante. E algumas pessoas têm até dificuldade de conceituá-la como uma área filosófica ou como uma área de ciência especificamente, pela abordagem e pela temática e pela dimensão que ela ocupa. Falar de ecologia urbana, na verdade, nós temos que pensar da seguinte forma, tá? Ela tem uma abordagem holística, ao contrário das pessoas dizem que ela é generalista. Generalista é um termo talvez muito pobre para nós estarmos tratando da ecologia humana, porque o termo generalista é como se não tivesse nexo e fosse um tema jogado ao ar. E, na verdade, ela não é isso. Ela, na verdade, ela converge diversas áreas. Ela converge com a área da biologia, a sociologia, a geografia, a arquitetura, engenharias,
qualquer tipo de engenharia, até mesmo a engenharia, eu poderia até tratar com vocês aqui, a própria engenharia de construção, porque, na verdade, obviamente, uma casa com uma boa relação entre o próprio homem e aquele contexto, aquele ambiente onde ela se está, você pode considerar, por exemplo, a questão do clima, e como esse clima, obviamente, afeta a qualidade de vida das pessoas que estão dentro da casa. Tá? A antropologia, a história, a demografia, a filosofia, a etnociências, a medicina, a psicologia, entre outras. Tá? Mas, vendo por essa forma, não significa que, nossa, então ela abarca tudo isso para eu estar analisando um trabalho especificamente? Não necessariamente. Né? Basta que, na verdade, ela alcance ou ela tenha essa relação próxima com algumas dessas disciplinas e que, obviamente, não tem como nós conseguirmos separar. E que mostra, obviamente, então, essa relação de convergência entre diversas áreas ou um tema específico a qual você está trabalhando. Ela não é uma área que, na verdade... Então, ok, aí algumas pessoas poderiam me dizer assim, bom, então, se ela faz parte disso tudo, então as outras áreas não são importantes. Não, pelo contrário. Cada área tem a sua especificidade, cada área tem o seu ponto de aprofundamento, cada uma dessas áreas ela tem uma relação de aproximação com outras temáticas, mas, em alguns pontos, obviamente, elas vão se convergir, porque elas vão estar trabalhando com uma questão que a gente iria chamar de qualidade de vida do ser humano. Tá? E quando nós falamos de ecologia, não é simplesmente um sistema ecológico, aquele sistema ecológico que nós vemos como da natureza especificamente. Tá? Eu vou estar trabalhando com todo um ecossistema. E quando eu vier falar, obviamente, de ecossistema, eu tenho que entender que não é simplesmente o ecossistema do meio físico natural. Me desculpe, mas eu não gosto muito do termo natureza, porque o termo natureza, ele me abarca também o sentido da natureza humana. Então, ou ela me abarca também a natureza urbana. Tá? Então, eu posso ter vários conceitos para eu estar trabalhando o sentido de ecossistema ou qualquer outro sentido de natureza especificamente. Tá? Então, na verdade, ela é aquela área em onde que eu vou pegar pequenos pensadores, ou vou pegar pequenos fragmentos de determinadas áreas e vou construir, obviamente, essa ideia da ecologia humana. Tá? Bom, a ecologia humana, então, se eu vou tentar definir, a partir desse momento em que eu já tenho mais ou menos essa dimensão, que ela abarca diversas áreas, obviamente, aí eu coloquei algumas expressões, porque falar de ecologia humana, qual é a melhor definição de ecologia humana? Não existe. Tá? Não existe. Imagine, por exemplo, se eu vou perguntar a um sociólogo o que é ecologia humana. Ele tem o seu contexto muito próximo da sociologia e de áreas afins. Se eu for perguntar a um biólogo, ele vai pegar a área de biologia com algumas áreas afins. Se eu for perguntar a um arquiteto, ele vai pegar o que, dentro da arquitetura, quais são os pontos que estão relativos com a melhoria da qualidade de vida do homem e alguns pontos afins. Tá? Então, essa definição ela é muito complexa. Eu diria que talvez a maior dificuldade que nós temos hoje é dar essa tentativa de dar uma definição exata daquilo que pode ser ecologia humana. Tá? Vocês vão pegar muitas literaturas e vão ver que existem várias tentativas de dar esta definição. Né? Então, veja, eu peguei aqui duas que eu considero que elas se aproximam mais desse sentido da própria ecologia humana. Né? Uma delas é o estudo dos fatores bióticos e abióticos, que, obviamente, elas vão interferir no estilo de vida do homem. E aí, esse estilo de vida também, eu tenho que considerar biótico, então são aqueles seres vivos, e que, na verdade, o próprio homem se coloca dentro desse contexto. Então, é o indivíduo dentro do seu coletivo e como esse indivíduo ele se interage dentro do seu entorno. Tá? E outra expressão seria ecologia humana, que é um estudo de caráter interdisciplinar das relações humanas no contexto social, antropológico
e ambiental do seu processo de interação, integração, adaptação e readaptação de suas estruturas básicas para a sobrevivência. Nesse contexto, ela abrange um pouco mais essa relação de como esse homem ele vê e como ele percebe a natureza dentro dos seus aspectos culturais, dentro dos seus aspectos educativos ou educacionais, como ele se vê a partir da sua própria visão de mundo. Por outro lado, também, é como essa relação do ambiente onde ela está, ela vai oferecer condições mínimas para a sobrevivência desse indivíduo ou dessa coletividade. Tá? Com essas interferências geradas pelo ser humano dentro desse contexto, obviamente, você vai estudar para saber como essas relações elas foram daninhas a essas relações humanas e como é que nós podemos, de certa forma, adaptar as relações humanas para que se dê, de forma melhor, o reconhecimento das necessidades do ambiente local e que elas sejam importantes dentro desse processo de sobrevivência, não apenas do ser humano, embora muita gente fala que a ecologia urbana, existe uma forte linha, né, que fala que a ecologia humana ela tem uma relação muito mais tipo 80% ser humano e o restante seria o seu meio físico natural ou seria as outras próprias relações reversas da natureza ou da relação do meio ambiente físico natural para o próprio homem. Eu espero não estar falando muito rápido, que esteja para a gente entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, qual é o ponto focal que eu falo da ecologia humana? Claro, em primeiro momento, eu diria que o seu ponto principal é o fato dela se preocupar com os procedimentos sociais, tá, que limitam ou que possam mudar uma ação a longo prazo. Sendo assim, esses comportamentos sejam sustentáveis ou não. Quer dizer, se a forma como as pessoas estão lidando com o seu ambiente de sobrevivência, por exemplo, eu trabalho com pescadores. Como são essas relações? Como são essas relações a longo prazo? Como eles se dão com as condições ambientais locais? Como eles fazem para fazer as estratégias que eles utilizam para a pesca? Como é que eles fazem, por exemplo, quando está no momento do defeso? Quais são as condições que fazem a formação do seu seio familiar? E como eles se dão dentro desse processo, que a gente chamaria desse processo coletivo, com as pessoas que trabalham com eles, as pessoas que estão trabalhando com eles, e também, ao mesmo tempo, com a coletividade, quer dizer, o processo de venda ou o processo de relações humanas de uma forma geral. Tá? Ela também, a ecologia humana, ela está interessada, tá, em compreender essas estratégias de sobrevivência, tá? Essa adaptação do ser humano, né? Bem como o fracasso dos grupos sociais no manejo socioambiental. Como são essas relações, como elas se dão dentro desse contexto e, obviamente, essa manutenção. Quando a gente fala, por exemplo, aqui na questão do Nordeste, onde que eu venho executando minhas atividades, uma das coisas que nós vemos aqui é uma diminuição significativa da pesca. Por que essa relação da pesca, quais são os fatores que estão direcionados, estão ligados diretas ou indiretamente? Uma delas é o próprio processo de contaminação aqui na região. Então, isso já faz com que determinadas espécies não adaptadas a essas contaminações, elas migram ou elas tendem a se extinguir. E como então, esse manejo desses grupos sociais de lidarem com essas circunstâncias. Tá? Também a sobrepesca. Como a sobrepesca também ela pode ser um fator, tá, de afetar diretamente essas comunidades. Tá? E será se elas têm essa condição de entender esse padrão, né, de adaptação, de
de um novo contexto ambiental. Tá? Essa readaptação, como é que se dá essa readaptação? Numa área de mineração, como é que você se adapta à mineração e como você se adapta também ao quando essas empresas de mineração elas saem daquelas regiões, que também era um processo a qual eu defendi no meu trabalho de tese de doutorado. Vamos falar, então, um pouquinho da origem da ecologia urbana. Eu remontaria o meu trabalho, e isso tem sido o capítulo do meu novo livro, que eu tento trazer essa evolução dos conceitos que trazem a ecologia humana, tá? sobre uma discussão contemporânea. E mais que uma discussão, é por que agora nós estamos falando muito mais desse contexto do que antigamente. Né? Então, vejamos, eu começo o meu trabalho e vou falar, o ponto zero para iniciar a ecologia humana, tá? É através de Thomas Malthus. Embora existam algumas literaturas que já falavam sobre o aumento populacional e a questão e a produção alimentar durante aquele período. Tá? E como isso poderia interferir, de certa forma, positiva ou negativamente, nas condições humanas em si. Depois que a gente analisa, depois de Malthus, eu falo de Charles Darwin. E Charles Darwin, é interessante, é que Charles Darwin, ele conhece a literatura de Malthus. A literatura de Malthus, de certa forma, também influencia muito o projeto de Darwin e Wallace, que era a evolução das espécies. Posterior, nós temos, então, o trabalho de Haeckel, que ele vem, então, com a definição primitiva da ecologia. Em um trabalho recente, eu estava lendo, principalmente um trabalho que fala sobre Ellen Richards, que vem posterior ao Haeckel, em que, segundo essa leitura, Haeckel, embora ele tenha proposto, aí nós temos que ver também um outro conceito. Ele era alemão, ele propôs, então, o termo ecologia, mas o termo ecologia, não, vamos dizer assim, não pegou na época. Então, é um termo que ficou, assim, meio que natimorto, um termo sem muita expressão daquele período. Ellen Richards, então, ela começa a analisar alguns contextos do ser humano com o meio ambiente. E ela começa, então, ela fez um estudo, e não existe, na verdade, uma comprovação científica de que, embora sejam mais ou menos dentro do mesmo período, Ellen Richards não se sabe se ela teve uma relação próxima com Haeckel, mas ela resolve trazer o termo ecologia como uma expressão para aquilo que ela estava criando. Tá? Ela cria, então, a economia doméstica. É muito interessante porque ela via que a economia doméstica era um processo para a própria evolução dos conceitos humanos, tá? Que isso fazia parte dessa relação próxima com a própria natureza. Então, Ellen Richards, alguns autores falam que ela renasce o sentido da própria ecologia, e para muitos, e para mim hoje, eu já começo a considerar ela como uma das primeiras pessoas a trazer o nome ecologia humana. Ela traz o nome ecologia humana dentro desse contexto em si. Aí nós temos que ver também, aí entramos para 1921. Ezra Park e Burgess estavam na Escola de Chicago. Na Escola de Chicago, Ezra chega com um estudo muito interessante, que era para analisar as relações humanas dentro do seu contexto urbano. Então, aqui nós já estamos falando do contexto urbano. Ele começa a analisar a cidade de Chicago, que começam a ter as grandes empresas, e aí vão começar também a surgir os sindicatos, vão começar a ter um processo migratório muito grande para a cidade, e dentro desse processo, as condições econômicas e as condições sociais, elas vão influenciando em toda aquela mudança da visão antiga da população de Chicago.
Ezra, então, ele recebe o nome de o pai da ecologia humana. Mas aí tem uma explicação, né, que, obviamente, isso requeriria um estudo muito mais aprofundado de Richards. Algumas pessoas dizem que Richards não é a pessoa responsável ou a mãe da ecologia humana, porque naquela época, praticamente a educação universitária ela era praticamente machista. E as mulheres não assumiam cargos nas universidades. Embora ela tivesse conseguido ter esse acesso à universidade, ela, na verdade, não conseguiu segurar consigo o termo ecologia humana. Tá? Isso é para ficar bem claro. Agora, uma coisa é o contexto a qual entra a ecologia humana. Agora, se eu vou falar do sentido do ser humano começar a entender a importância da natureza, eu coloco Rachel Carson como a principal e a mais importante de todos os autores que trabalham com a visão do homem preocupado realmente com a natureza. Ela, através do seu trabalho, ela começa a ver os problemas de degradação ambiental que aconteciam naquela região, que era nos Estados Unidos. E ela começa, na verdade, o seu estudo foi tão importante que, obviamente, aí ela trouxe a Escola de Chicago, né? Desculpa, ela trouxe a reunião, Escola a de Roma, né? Desculpa, esqueci mais ou menos o nome aqui. A reunião de Roma, e que vai discutir a partir de um aspecto econômico. Tá? E, posteriormente, nós vamos ter, então, a sociologia. Veja que coisa interessante. A sociologia, até se vocês pegarem o livro de Durkheim, Durkheim fala que ele não queria adentrar nos conceitos do meio ambiente, porque a visão sociológica ela deveria ver de forma separada. Não culpo Durkheim por isso, porque, na verdade, era uma área que estava nascendo. Então, ele precisava, obviamente, entender muito mais o ser humano naquele primeiro momento do que as suas relações com o entorno de uma forma geral. Tá? E aí, na verdade, a ecologia humana ela vai entrar, ela vai começar a ser modelada ou remodelada a partir dos anos 70, com Dunlap e Cotton, que surgem, então, com a sociologia do meio ambiente. Alguns momentos que, então, fortalecem todo esse contexto, eu coloquei aqui mais ou menos uma explicação, tá, de alguns termos que nos trouxeram como pontos positivos para a ecologia humana. Tá? Tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Nos anos 50, nós tivemos o problema em Minamata, que foi a liberação de mercúrio nos rios, que causou mortes de diversas pessoas. Nós tivemos a chuva ácida, desculpa porque estava escrito em espanhol, chuva ácida e o agente laranja. Depois nós vamos ter a primavera silenciosa, e do outro lado, o aspecto positivo, obviamente, nós temos a primavera silenciosa. Tá? No aspecto negativo, nós temos a criação do DDT e o acidente em Sevres, na Itália. Do aspecto positivo, nós tivemos o Clube de Roma, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, e aí nós tivemos também a de Tbilisi. Nos anos 80, por outro lado, nós tivemos aspectos negativos, os impactos ambientais gerados em Bhopal, na Índia, Chernobyl, na Europa, o Exxon Valdez, nos Estados Unidos, a Vila Socorro, no Brasil. E, como positivo, nós começamos, então, obviamente, a discutir essa questão da necessidade de termos a preocupação com os 3 R's, né, que é a redução, reciclagem e reutilização. Vocês, melhor do que eu, sabem disso. E podemos também conferir aqui que nos anos 90 nós começamos a discutir o aquecimento global e do lado positivo, né, nós vemos a Rio 92, a discussão da Rio 92, e, obviamente, as aplicações das ISOs, né, e, sobretudo, a ISO 14000, que ela está envolvida com a questão ambiental. E, posteriormente, um efeito negativo, aí vocês vão falar, mas efeito negativo, o aspecto negativo da Rio+10? De certa forma, eu diria que sim. Porque o que nós vimos na Rio+10
que o que aconteceu na Rio 92, isso, na verdade, foi um estudo para saber quais eram os passos positivos que foram alcançados pela sociedade 10 anos após a Rio 92, e realmente viram que houve um fracasso muito grande dessa reunião que aconteceu em Joanesburgo, né? Claro, houveram diversas outras reuniões, aqui são apenas alguns pontos que eu estou tratando de mostrar para vocês. Tá? Então, quando eu trago aqui a ideia de, voltando a Raquel Carson, eu trago aqui, novamente, ela como um marco zero para essa ecologia humana contemporânea. Tá? Por quê? A partir de Raquel Carson, nós começamos a falar do desenvolvimento sustentável e nós começamos também a falar do processo de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Embora algumas pessoas vão dizer que a interdisciplinaridade era muito mais antiga, né? Claro, mas, por outro lado, nós também temos que ver que ela começa a tomar todo esse contexto a partir dessa época da Raquel Carson, na minha concepção. Aqui, então, eu tento mostrar para vocês como que a ecologia humana ela tem as suas ramificações. Tá? A ramificação, a forma como eu posso ver, eu separei 3 pontos fundamentais aqui para nós tratarmos da ecologia humana. Quando a gente fala das atividades de pesca, a urbanização e conservação da biologia, a agricultura, tá? Todos esses aspectos são os aspectos fundamentais que vão estar diretamente relacionados com a ecologia humana. E dentro de cada uma delas, aí eu coloco assim os meios biofísicos e coloco os meios sociais. Tá? Todas elas se abrangem dentro de diversas outras temáticas. Então, se qualquer termo que eu vier pegar, por exemplo, se eu vier falar se eu vier falar de restauração, que está aqui no final do meu lado direito, ela tem muito a ver também, obviamente, com o processo educativo, ela tem tudo a ver também com o processo da saúde, ela tem tudo a ver também com a questão do comércio. Então, veja que existe uma ramificação onde todos esses pontos elas vão estar diretamente ligados a uma questão que se chama a questão humana. Tá? É por esse motivo que algumas pessoas elas se prendem à ideia de que a ecologia humana é essencialmente uma discussão do ser humano em si. Tá? Eu ainda tenho um pouco de ressalva com relação a isso aí. Ok, então, ecologia humana contemporânea. O que eu vou dizer, então, sobre a ecologia humana contemporânea? Ela está dirigida a diversas atividades. Tá? Como a gente viu anteriormente, né? Ela tenta buscar responder a mais de uma área de estudo o motivo da realidade social ou daquele grupo que está sendo estudado. Tá? Quais são as formas de adaptação ao meio ambiente? Eu, como ecólogo, se eu vou estudar o meio ambiente, eu tenho que tentar entender quais são as relações de interação entre o inseto e a planta. Obviamente, essa mesma relação eu teria que fazer com o próprio ser humano. Tá? Ela é aplicável também ao desenvolvimento e às necessidades locais. As necessidades locais, como elas se dão para que haja esse desenvolvimento? Como esse desenvolvimento, será se o desenvolvimento que está sendo aplicado a essa comunidade, ela responde a essas necessidades locais? Ela também busca respostas e ações socioambientais. E, ainda que muitas pessoas digam que ela é muito filosófica, mas ela também se aplica. Alguns dos seus conceitos, os seus estudos, a ela eu consigo tirar bases conceituais, bases metodológicas para desenvolver qualquer tipo de projeto. Tá? Ela, na verdade, ela leva respeito aos valores individuais, obviamente, porque quando nós falamos de direitos, mas os seus deveres também são fundamentais, tanto dentro do aspecto social, como do aspecto ambiental. Dentro de uma formulação de um programa de ação direta, eu diria que ela deve se considerar
sobretudo, as qualidades e dificuldades locais, econômicas, sociais e ambientais com a comunidade específica. É a percepção dos recursos disponíveis pelo indivíduo e ou pelo coletivo. Como eles percebem? Eu enquanto indivíduo ou eu enquanto coletivo? O reajuste do pensamento cultural aos recursos, ou melhor, às expectativas. Reajuste, por que eu falo reajuste do pensamento cultural? Porque como a cultura não é um processo estanque, ela está em processo constante é uma parte de um processo constante de modificação a partir dos processos de convívio, de relações humanas. Por isso que eu falo que, então, são esses reajustes para com o seu entorno e com a sua própria sociedade. Então, é a satisfação e a ou insatisfação com a localidade, que, obviamente, aí vai gerar o processo migratório, que aí vai gerar diversos outros processos, que, na verdade, faz parte desses estudos também. A adaptação, por exemplo, na comunidade que eu fazia o meu trabalho, a ausência de trabalho ou viver simplesmente da pesca fazia com que as pessoas migrassem para outros centros urbanos. Tá? Então, isso era um grau de insatisfação com a própria localidade. Tá? E, obviamente, dentro desse programa, logicamente, é a criação de um questionário onde você vai obter todas essas informações, tá? Que é a somatização de todos esses resultados. O diagnóstico do programa, então, de ecologia humana é identificar o grau de coesão das relações humanas locais, é compreender esse desenvolvimento, ou a falta dele, para essa comunidade, que obviamente vai gerar esses processos de satisfação ou não, né? Analisar a interferência humana no meio ambiente e vice-versa, tá? Essas interferências, como elas afetam a saúde do indivíduo, como ela afetada direta e indiretamente pela própria qualidade da água, pela qualidade do solo, pelos resíduos utilizados ou colocados em locais não adequados, entre outros. E avaliar também os aspectos culturais que impeçam ou possibilitam o desenvolvimento da comunidade local. Claro que também dentro desses aspectos culturais, o próprio aspecto ambiental também, ele vai influenciar a esse processo de impedimento ou de possibilidade de desenvolvimento dessa comunidade. Tá? E formular um programa de ação social dirigido à valorização do indivíduo no seu contexto coletivo. Então, eu falo da valorização do indivíduo no contexto coletivo, e como esse contexto coletivo também favorece cada um dos seus membros. Tá? E, claro, não há um desenvolvimento humano para o indivíduo, e sim para o coletivo. O coletivo, um desenvolvimento para um único indivíduo, ele se torna fragmentado. Então, eu não posso dizer um desenvolvimento total. O indivíduo, dentro da sociologia, é tratado como a peça única e indivisível da sociedade. Tá? Então, se eu vou falar dentro desse processo todo da ecologia humana, dentro do seu processo coletivo, obviamente, então, eu tenho que tratar sobre o aspecto coletivo para o indivíduo. Tá? E, obviamente, o indivíduo ele é importante porque ele transforma também esse processo coletivo. Do questionário à ação. Então, o programa, na verdade, de ação dentro da ecologia humana, deve atender aqui só apenas alguns pontos que eu vim trazer para uma conferência, né, e que, obviamente, ela cai muito dentro daquilo que vocês trabalham dentro da educação ambiental. Né? Obviamente, o objetivo deverá atender às expectativas do indivíduo e da comunidade, nunca do investigador. Ela mostra a importância das atividades coletivas, que aí, obviamente, vamos falar do trabalho, das cooperações, das reuniões. E o que é muito importante dentro de todo esse processo, e que eu sempre gosto de ressaltar, né, que todo o processo investigativo, ele não deve ter cunho ideológico e muito menos religioso. Senão, há uma interferência nos resultados a qual nós estamos desenvolvendo. A pessoa, o investigador, tem que ser discreto e amigável.
O material a ser trabalhado deve ser didático, caso você venha desenvolver um trabalho de intervenção direta com a comunidade, de fácil compreensão, debatido e feito para pensar coletivamente. O mais importante de tudo é respeitar os costumes do seu povo. O que se espera, então, de tudo isso que eu fiz, ou de tudo isso que, dentro da ecologia humana, eu resolvi fazer? Eu consigo ver, então, que o indivíduo, ou tento mostrar para o indivíduo, essa ideia da consciência globalizadora, que ultrapasse os limites do pensamento ecológico atual, que simplesmente se baseia na natureza físico-natural. Tá? E que também ela forme uma ética socioambiental, uma ética onde o ser humano consiga entender e lidar com o ambiente com o mínimo de impacto possível. Direcionar ao futuro mais próximo da sustentabilidade. Atuar com o eu em direção ao coletivo e compreender, obviamente, a capacidade de previsão, porque se eu entendo a capacidade de previsão, eu estou conseguindo entrar dentro do processo mais próximo da sustentabilidade e dessas relações humanas consigo mesmo e com as outras espécies, que aí falando dos outros seres vivos. E direcionar a compreensão do desenvolvimento e a aplicação à justiça social sem deixar de lado o meio físico-natural. Tá? E o que é muito mais importante também dentro de todo esse processo é entender que a racionalidade não é um processo exclusivo do ser humano. Tá? Basta vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar inúmeras informações sobre a inteligência dos animais. Tá? Eu, particularmente, já estou terminando, então, aqui a minha apresentação, e eu termino sempre com essa fotografia e com essa nota de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Ela é muito importante porque ela me traz a dificuldade que nós temos, enquanto pesquisadores, para lidar com a dimensão de mundo daqueles que nós estamos trabalhando com eles. Então, aqui ele fala assim, era um czar naturalista que caçava homens. Quer dizer, czar naturalista, eu posso entender o índio, eu posso entender o ser da natureza. Quando eles disseram que também caçavam mariposas e andorinhas, ele ficou espantado e achou uma barbaridade. Então, veja que a forma como cada cabeça vê o ambiente onde ele está, algumas relações com a natureza podem ser vistas de forma cultural, mas para outras ela pode ser vistas como algo de extrema barbaridade. Tá? Caso simples, nós podemos dizer aqui o caso das touradas na Europa. Né? Para nós é uma barbaridade. Para eles aquilo é normal. Tá? Então, entender esse processo e como eu posso, de certa forma, modificar alguns conceitos, isso também é muito complicado, porque eu vou estar trabalhando com mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, e isso, de certa forma, também é uma interferência sobre essas sociedades. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu venho trabalhar com esses conceitos para melhoria da qualidade de vida dessas populações. Essa aqui eu passo. Eu diria o seguinte, então. Quem são os profissionais que trabalham com ecologia humana? Na verdade, não existe o ecólogo humano de formação. Embora nós temos no Paraguai o curso de graduação em engenharia ambiental aplicado à ecologia humana. Mas, de uma forma geral, todos nós temos essa possibilidade de trabalhar dentro do nosso contexto, obviamente, da minha formação profissional, mas aplicando meus conceitos também às outras áreas. Então, obviamente, eu tenho que ter uma visão interdisciplinar. Né? E aqui eu termino com a minha apresentação para vocês. Eu espero ter apresentado dentro daquilo que vocês consideraram importantes,
Carélia, e agradeço, me coloco aqui à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Obrigada, Ronaldo. Ah, pode deixar, está muito linda essa. Eu queria só mostrar. Tá. Eu quero mostrar o Araguaném, né, para vocês. Eu só Araguaném, queria... Isso. Eu queria somente mostrar para vocês aqui. Aqui são alguns dos materiais que ela falou, que estão disponíveis na internet. Para quem gosta do tema da ecologia humana, vocês podem aí copiar o QR e cada um deles é de um desses livros especificamente. Tá? E também tem o meu blog, que de vez em quando eu alimento com algumas informações ligadas à ecologia humana. Tá? E eles são mais ou menos essas temáticas que eu venho trabalhando especificamente. Tá? Bom, enfim, obrigada. Agora eu... Então, agora podem falar, perguntar, sugestões, controvérsias aí que acontecem com vocês, sim? Eu não sou a única fonte de informação, eu aceito críticas também. Para isso estamos aqui. Sim. Carla está muito silenciosa, você não é assim. Vai ver que ela tem cara que eu sou uma pessoa má, que eu não vou responder. Não, muito pelo contrário, a apresentação foi muito boa e uma pessoa muito agradável, por sinal. Não, é que a gente fica relacionando, né, com tudo que já vem estudando, e aí eu fiquei relacionando a ecologia humana com a própria educação ambiental, né? Sim. Nesse sentido de focar não somente a questão da natureza em si, né, da natureza natural, mas das relações, nós humanos, né, nós, os seres vivos e da natureza humana. Da natureza humana. É isso mesmo. E esses aspectos, até no final ali, quando colocou aquela frase, eu acho que é uma coisa, assim, bem importante e que a gente tem que pensar muito e, às vezes, na prática, talvez seja um pouco difícil. Até quando citou a questão das touradas, né, na Espanha. Só de falar eu já fico aterrorizada. Mas, ao mesmo tempo, eu fico dizendo para mim mesma, né, mas quantas outras coisas a gente faz? Que outros podem achar uma barbaridade, né, e nós achamos normal. Né? A própria questão da alimentação, né, de comer gado, por exemplo, e eu que amo os cachorrinhos, os animais, fico chocada de saber que alguém pode comer um cachorro. Exatamente. Acho que você ainda pegou um exemplo ainda mais interessante, né? Embora eu também sou vegetariano, né? E eu falo que como é que você pode falar que as touradas são uma barbárie quando você mata o touro, né? Muitas vezes com uma paulada na cabeça, né? Ou você mata, quer dizer, todo aquele processo dele ir para a morte, ele, os porcos também, né? Outro dia estava vendo na televisão falando que nós exportamos 55 milhões de carnes de porcos para fora. Então, o que significa 55? Quer dizer, a gente não vê isso como um genocídio. Né? A gente vê isso... Não, porque a gente cria para isso. Tá? Então, quer dizer, para mim, eu sou aquele que eu posso dizer onde que eu me encontro nessa situação, que caça homens ou que caça andorinhas e mariposas. Né? Então, eu falo que essa frase de Carlos Drummond de Andrade era um choque muito grande. Né? E, principalmente, se nós pegarmos aquela foto, né, especificamente daquela mulher, daquela índia, dando um alimento para aquele é um porco do mato, né? Aquilo ali tem uma relação, olha que coisa interessante quando a gente vê ela dando de amamentar. Algumas pessoas olham com asco, outras pessoas olham assim com uma cena de certa exoticidade. Mas existe toda uma relação interessante dessa foto, porque os pais os maridos dessas mulheres, quando saem para caçar, e eles pegam a mãe que tinha os seus filhotes, o que eles fazem? Eles levam os filhotes para casa
crescem, eles dão de amamentar o filhote, e quando os filhotes crescem, ela tende a matá-los para servir de alimento para a própria comunidade. E aí eu vou dizer, por mais que seja perverso para mim e para você, que também queremos animais, por mais que seja perverso, eu vou olhar isso também dentro do aspecto da sustentabilidade muito interessante. Porque se você mata a fêmea e não pega os filhotes, que sejam 2 filhotes, são menos 2 filhotes na natureza, e que amanhã eles vão fazer falta na sua mesa. Então, essa relação de sustentabilidade, essa foto, ela me dá essa impressão da sustentabilidade muito grande, embora eu particularmente não acredito muito na sustentabilidade, que já é uma outra explicação, né? Mas, de certa forma, eu diria que é uma forma, ao menos, de eu poder compreender essas relações humanas com o seu próprio entorno. Ok? Alguém mais? Uma pergunta, você tem uma invitada aqui, Ronaldo, a Andressa Cruz, que você não apresentou. Como é que é? Você tem uma convidada aqui na aula? Não sei, eu estava dando aula e não vi. A Andressa é minha aluna de mestrado. Você não Sim. apresentou ela. Bem-vinda, Andressa. A Andressa é minha aluna de mestrado e está fazendo um trabalho com alimentação, segurança alimentar. Segurança alimentar. Bom. Tem que fazer parceria com Luana, porque Luana estamos trabalhando nesse assunto também. Olha como é que ela é mentirosa, tá vendo? Eu vi. Enfim, então, eu queria, assim, eu obviamente, eu gosto, né, muito de estender as perguntas, né, gostaria que vocês me perguntassem mais, né, que eu acho que, para mim, é muito importante.